Meus amados irmãos, estou de volta para mais uma palavra de Deus para os nossos corações. Que Deus abençoe sua vida. Fique comigo até o final desse vídeo. Eu quero ler Romanos 5, do verso 3 ao 5. Uma palavra que vai nos edificar muito e nos ensinar a vivermos uma vida sóbria, uma vida de obediência na presença de Deus. Nós sabemos que se nós fomos justificados, ou sendo, pois, vós justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o verso primeiro, e depois nós vamos continuar a partir do verso 3, que diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Quando nós entendemos que a tribulação faz parte da vida do cristão, a gente se torna um crente melhor e conduz a vida de fé melhor, com esperança e com certeza. Porque a tribulação, ela é como diz o apóstolo, a tribulação produz a paciência. E a paciência é a experiência é a esperança. E a esperança não traz confusão. E não somente isto, nos gloriamos na tribulação, ou nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. A tribulação produz a paciência. A tribulação, ela contribui para que a paciência surja na nossa vida. A tribulação, ela dá a luz, entendeu? A paciência. Sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência dá à luz a experiência. Se você tem paciência, você vai aprender, vai adquirir paciência. Quando você entende isso aqui, que a tribulação, ela não é um mal. Ela produz paciência, você tem paciência. É tanto que os eleitos que vão viver no período da grande tribulação, a igreja que vai viver a grande tribulação, ao contrário, em vez da tribulação fazer um mal para eles, vai produzir paciência. Por que ele vai ter paciência? Porque ele sabe que aqueles 3 anos e meio últimos do período de 7 anos, da última semana de anos, profetizado pelos profetas, está se acabando, ele vai saber, eu só tenho 3 anos, 3 anos e meio. Muitos vão falar lá, só tem 2 anos, só tem 1 ano, só tem 6 meses, Jesus está vindo. É isso que a Bíblia está querendo dizer também. Tem tribulação agora? Tem. Todo cristão passa por tribulação, mas a tribulação produz a paciência. Existem tribulações que vai fazer você refletir, vai fazer você orar, vai fazer você buscar a Deus, vai abrir a tua mente e ela vai começar a produzir, ela vai produzir
a paciência em você. Você vai aprender a ser paciente nas tribulações. Entendeu? Vai aprender a ser paciente. Porque a tribulação produz a paciência. E a paciência, quando você estiver paciente, vai produzir experiência. Aí o crente está mais maduro, mais conhecido, mais entendido. Um crente de uma postura de fé. Ele vai se colocar como um soldado diante do general Jesus Cristo, de cabeça erguida, porque ele adquiriu paciência, porque ele teve esperança e passou por tribulações que produziu tudo isso na vida dele. E a paciência, ela produz a experiência, ou a paciência produz a paciência, e a paciência, a experiência. Olha bem, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Tá vendo? Por que você vai temer? Não tu mandei eu, como eu disse no vídeo anterior? Tem bom ânimo. É fácil, mano, você saber que vai entrar numa guerra? Você está numa guerra? É ganhar ou perder? Mas se você tem fé em Deus, vai, em nome de Jesus, guerreia contra o mal. Não fique passando a mão na cabeça de quem está errado. Fala a verdade, mas fala com temor e tremor. E Deus honrará o evangelho que você pregar. A paciência, a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão. A esperança, ela não pode trazer confusão no seu coração, não pode trazer incerteza, ela não vai trazer nada que te desabone, que te coloque para baixo, porque você tem, como diz a esperança. Esperar em quem? Em Jesus. Ele está voltando. Ele está vindo. Os dias determinados, o tempo determinado está se cumprindo. Da era da igreja. Mas só vai se cumprir no final da grande tribulação. Por isso que eu sempre falo em alguns vídeos meus a respeito disso, porque se você não passar por tribulação, você não vai nunca ter paciência, e se você não adquirir a paciência, a experiência não vai gerar em você, no seu coração. E se você não gerar a experiência dentro de você, do seu coração, você não vai gerar a esperança em Cristo, uma vida de fé pautada, edificada na rocha que é Cristo nosso Senhor. E a esperança, ela não traz confusão, entendeu? Você não fica confundido, não tem confusão nenhuma que te atrapalha. Tem coisa que você ouve porque você tem ouvido. Eu tenho coisa que eu ouço e eu agradeço a Deus. Eu oro e falo, Senhor, obrigado por eu ter ouvido, para ouvir essa babaquice que eu estou ouvindo. Obrigado por isso. Eu agradeço porque eu não sou surdo. Tem coisa que você tem que ouvir e agradecer a Deus e ignorar. Nem responder, eu não respondo nada. Porque a coisa tão sem futuro. Tem vez que você vai conversar com um crente, só fala em dinheiro, só fala em poder, só fala em imóvel, só fala em riqueza, só fala em carro novo, Corolla, Jeep Renegade, tanta coisa. Só fala nisso, porque o coração dele está nas coisas materiais.
Mas a tribulação está vindo aí. E será que você vai conseguir vencer ela? Se você é vivo hoje, você tem aí 50 anos, 60 anos, você pode até passar pela tribulação. A grande tribulação eu estou falando. Não estou falando dessa tribulaçãozinha de doença que entra na casa, parente vai para o hospital. Não estou falando de um câncer, de uma doença que pega alguém. Isso aí não é nada em comparação com a tribulação que a igreja vai enfrentar no final dos tempos. Aí alguém diz que Jesus vai arrebatar a igreja antes para a igreja não ver a tribulação, sabe? Que tem um povo aí que Deus escolheu para essa época. Ele vai arrebatar a igreja, mas aí aqueles que ficarem, que vão vencer a tribulação, eles não são igreja? Vocês não conhecem Bíblia, muita gente não conhece Bíblia. Estude a palavra do Senhor para entender a verdade profética da palavra do Senhor. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração, na nossa mente, pelo Espírito Santo, que é o próprio Jeová, que nos foi dado. O Espírito Santo é o próprio Jeová. Não arruma outro Deus para mim, não. Lá no céu hoje só tem dois, Jeová e Jesus está sentado à direita dele no mesmo trono. Não existe 3 tronos, 3 cadeiras de sentar. Entendeu? Tem gente que coloca 3 cadeiras nas redes sociais. Uma para Deus, outra para o Espírito Santo e outra para Jesus. Entendeu? Mas só tem 2 lá. Mas quem é o Espírito Santo, pastor? O Espírito Santo não é uma pessoa individual, é o próprio Deus. Ele é o próprio Jeová. Entendeu? Que opera com a força do seu poder, que dá do seu espírito a todos aqueles que lhe obedecem e que fazem a sua vontade. Tem que adquirir experiência, irmão. Tem que aprender a palavra de Deus, só se aprende estudando, meditando. Prepara teu Israel para encontrar com o seu Deus. A tribulação está vindo aí, viu? A grande tribulação está vindo aí. E não vai demorar. O mundo está se organizando para isso. Quem acompanha a geopolítica está sabendo disso. Entendeu? Eu observo muito a geopolítica, não para mim ser um político, fazendo politicagem, mas para mim aprender. Porque dentro da geopolítica você aprende muitas coisas que estão acontecendo no mundo e nós sabemos que o mundo está chegando no final. O mundo está se preparando a plataforma, preparando a plataforma para a ascensão do anticristo, para o anticristo subir nela e governar o mundo durante 3 anos e meio. Entendeu? Porque a grande tribulação é só 3 anos e meio. 3 anos e meio primeiro vai ser o anticristo, o espírito do anticristo vai estar operando, mas o anticristo em pessoa ainda não vai estar na primeira metade da semana. Ele vai estar articulando por trás, mas depois ele entra na metade da semana, querendo para ser Deus, invadindo o santuário de Deus, que é os direitos e a liberdade de culto de todas as pessoas que servem a Deus, entendeu? Eu não estou falando de nada literal, estou falando de coisa espiritual. Ele vai invadir o espaço, vai fechar a igreja, vai impedir, ele vai invadir, entra no santo do santo querendo ser Deus. Ele vai destruir aquilo que nós consideramos santo, que é maravilhoso, que é a fé, o amor, a pregação do evangelho, tudo. Ele vai invadir, vai ponhar para baixo e vai se apresentar como o poderoso, como Deus. É tanto que Israel vai ser enganado pela morte, pelo inferno, porque vai fazer aliança com a morte e o inferno, que é o próprio anticristo. Então, fique com esta palavra, que Deus abençoe, coloque seu comentário lá embaixo, não deixe de dar o seu like e nem compartilhar o vídeo. Que Deus te abençoe, irmão. Fique com Deus.